Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, sou advogado tributarista e hoje eu vou comentar as principais notícias e novidades do mundo tributário. Fique comigo até o final e vamos juntos entender as últimas mudanças e suas implicações para você e sua empresa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar 108 de 2024, que é o segundo projeto de lei que visa regulamentar a reforma tributária e trouxe importantes mudanças no texto original. Dentre essas mudanças, a tentativa de tributação da distribuição desproporcional de lucros pelo ITCMD foi rejeitada, além da tentativa de tributação do Plano Gerador de Benefício Livre e Plano Vida Gerador de Benefício Livre, PGBL e VGBL, e também foi rejeitado um destaque que tentava implementar o Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF. Esses são os três principais destaques da Câmara dos Deputados ao aprovar o projeto de lei complementar 108 de 2024, que obviamente não se esgota nesses três temas, mas agora a questão vai para o Senado Federal, que também ainda deve votar o projeto de lei complementar 68 de 2024. Então, o protagonismo agora, o holofote, ele está sobre o Senado Federal, que deve concluir a votação dos projetos de lei complementar, desses dois primeiros projetos que visam a regulamentação da reforma tributária. A gente vai acompanhando e qualquer novidade traremos para você aqui no Tributex Podcast. Se você sentiu falta do Tributex nos últimos dias, tem um motivo. A minha equipe tirou férias por algumas semanas e foi visitar a Itália. Que país maravilhoso, gente. Recomendo para quem não conhece, visite a Itália. A minha equipe, vulgo eu, foi até Florença, Roma, Pisa, San Gimignano, Siena, e eu fiz alguns vídeos relacionados à tributação e postei no meu Instagram profissional, que está aqui na legenda do episódio. Foram basicamente dois vídeos, um enquanto eu visitava o Coliseu. Ao ouvir sobre a história do Coliseu, como ele foi construído, eu refleti sobre a nossa situação atual relacionada à tributação e achei importante compartilhar como é importante que os contribuintes tenham ciência dos seus direitos e defendam esses direitos, porque no contexto brasileiro, principalmente desde 1988, que a gente teve a nossa Constituição Federal, que trouxe muita proteção aos contribuintes e que vem sendo relativizada e os direitos dos contribuintes vêm sendo suprimidos. Isso tem acontecido com mais frequência. E a tributação nem sempre serviu para beneficiar os contribuintes. Nem sempre teve uma contraprestação pelos tributos que eram cobrados. Então a gente tem que ter ciência e defender os nossos direitos todos os dias. E o outro vídeo que eu postei no Instagram foi sobre o catastro, que foi a primeira tentativa de tributação da renda e que foi feita em Florença. É uma história bem legal, eu não aprofundo ali no vídeo, mas vale a pena assistir e adquirir mais esse conhecimento. Não perca, vá lá no Instagram, curte, comenta e compartilha. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 1134, sedimentou o entendimento de que o arrematante não responde pelos débitos tributários do bem que está sendo arrematado, ainda que haja previsão em edital. Esse entendimento se deu com base no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu que drones são veículos aéreos não tripulados e não câmeras digitais. Esse entendimento possibilitou a redução da alíquota do IPI de 10% para 0%. Isso demonstra a importância do contribuinte se preocupar em classificar adequadamente os produtos e mercadorias que ele vende. Isso pode resultar uma redução tributária expressiva. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 1174, definiu que é inconstitucional a incidência de alíquota de 25% do imposto de renda retido na fonte sobre pensões e proventos de brasileiros residentes no exterior. Então, se você é brasileiro, reside no exterior e recebe pensões e proventos, bem como tem a retenção de imposto de renda sobre esses valores, saiba que o Supremo Tribunal Federal disse que essa incidência é inconstitucional. Portanto, você tem o direito de não ter essa retenção e até reaver valores indevidamente recolhidos a ser analisado, se é o caso. E a dica do episódio de hoje é mais uma reflexão. Eu quero que você, empresário e contribuinte, reflita quando você não consegue pagar um tributo. Veja, quase sempre, eu não vou dizer sempre porque existem algumas situações bem específicas em que isso não necessariamente se aplica, mas quase sempre, quando um tributo é cobrado, existe uma riqueza sendo expressa. Quando você aufere renda
você tem que pagar tributo. Quando você adquire uma propriedade, você tem que pagar tributo. Quando você afirma a sua propriedade, você tem que pagar tributo. Então, sempre que o tributo é cobrado, é porque você, contribuinte e empresário, está expressando, afirmando ou adquirindo riquezas. Ou seja, o tributo nada é do que uma parcela dessa riqueza. É uma contribuição, mas que sempre está vinculada a uma riqueza. Então, quando você não consegue pagar o tributo, muito provavelmente o problema não está na tributação. O problema está na sua falta de entendimento do momento em que o tributo deve ser pago, porque você adquire essa riqueza e você gasta essa riqueza sem separar a parcela que é devida ao Estado a título de tributo. Muitas vezes a sua margem está equivocada, muitas vezes você está com problemas na formação de preço, está com custos muito elevados, então dificilmente o seu problema será a tributação em si. Então, sempre que você se sentir em uma situação de não conseguir pagar o tributo, olhe para o seu operacional, olhe para o seu administrativo, reflita sobre a sua operação, porque em 90% dos casos, sendo modesto, o problema não é a tributação, são outros fatores. Lembrando que a escolha do regime inadequado para o seu negócio, do regime tributário, não é um problema de tributação, é um problema de entendimento das regras que se aplicam a esse julgo. Então, se você não tem o conhecimento necessário, o mínimo que você deve fazer para o bem do seu negócio é contratar um profissional especializado na matéria. Ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.